A minha avó tinha 92 anos e mal tinha rugas. Não te falo de uma pele perfeita como a das revistas, retocada e artificial. Falo de uma pele real. Uma pele luminosa, macia, firme. Com algumas linhas, sim, mas cheias de vida, não de cansaço. Não tinha aquela secura que muitos sofrem ao envelhecer, nem aquela flacidez que parece inevitável com o passar dos anos. A pele dela era forte, viva, como ela. E o mais surpreendente, não usava cremes caros, nem ia a clínicas de estética. Não tinha uma rotina complicada nem uma prateleira cheia de produtos. Nada disso. O segredo dela estava num único ingrediente. Um ingrediente simples, natural, barato. Um que provavelmente tu tens agora mesmo na tua cozinha sem saber o poder que guarda. Eu também não sabia. Descobri tarde, quando já tinha começado a notar as marcas na minha própria pele. Perguntava-me por que o meu rosto não envelhecia como o dele. O que fazia diferente? Então, um dia, perguntei diretamente. A resposta dela mudou para sempre a minha forma de ver o autocuidado. E não foi só o ingrediente. Foi também a maneira como vivia, a relação com a beleza, a forma de cuidar de si sem estresse, sem obsessão, com carinho e constância. Este vídeo não é apenas sobre um segredo de beleza. É sobre uma forma diferente de entender a passagem do tempo, de a viver sem medo, de cuidar de si a partir do simples, do natural, do que realmente funciona. Fica comigo até ao fim, porque vou contar exatamente o que a minha avó usava, como preparava, e por que este ingrediente funciona até melhor do que muitos dos produtos modernos vendidos como milagrosos. Vou partilhar a rotina dela, os hábitos, e também o que a ciência diz sobre este maravilhoso aliado natural. E antes de seguir, quero saber de ti. Diz-me nos comentários, que idade tens e qual é a tua maior preocupação sobre envelhecer? Vou adorar ler-te, saber de onde estás a ver este vídeo e partilhar contigo este caminho de cuidado e sabedoria. A minha avó não era famosa. Não tinha redes sociais nem uma conta de Instagram cheia de selfies. Mas para mim, sempre foi uma espécie de celebridade silenciosa. Daquelas pessoas que entram numa sala e não precisam dizer muito para serem notadas. Chamava-se Clara. Nasceu numa pequena aldeia rural, onde a vida era dura, mas também autêntica. Criou 5 filhos, cuidou do seu jardim até aos 90, cozinhava como ninguém. E tinha sempre um sorriso pronto. Era forte, mas não dura. Era simples, mas nunca invisível. E acima de tudo, era sábia. Não sabia ler todas as etiquetas de um frasco de cosmético, mas sabia entender a linguagem do seu corpo. Sabia quando a pele precisava de descanso, quando precisava de água, quando era hora de a proteger do sol. E o mais incrível, fazia tudo isso sem esforço, como quem respira ou caminha. Naturalmente. Nunca teve acesso a cremes dispendiosos, nem a tratamentos estéticos modernos. Viveu grande parte da vida sem eletricidade nem água quente e, no entanto, o seu rosto desmentia a idade. Lembro-me de, quando tinha cerca de 85 anos, a acompanhar ao mercado. Íamos comprar verduras e algumas especiarias. Uma mulher que vendia tomates disse-lhe, sem hesitar: "Senhora, deixo isto em promoção, como para as de 60? A minha avó riu. Não por vaidade, mas por pura diversão. Depois olhou para mim e disse: "Vês? Nem imaginam. É o azeite. E a calma. É o azeite e a calma." Essa frase ficou gravada. Naquele momento não a entendi totalmente. Pensei que fosse só uma maneira simpática de dizer que se cuidava. Mas com os anos, percebi que havia muito mais por trás dessas palavras. A Clara não tinha apenas uma pele bonita. Tinha uma atitude perante a vida que a fazia parecer mais jovem. Caminhava ereta, falava com clareza e tinha uma energia que muitas pessoas mais novas já haviam perdido. O segredo dela não estava só num frasco. Estava na forma de viver, de respirar, de cuidar de si sem exigências.
Nesta parte do vídeo, quero que sintas que não estás prestes a descobrir um truque milagroso. Estás prestes a conhecer uma mulher que entendia a beleza como reflexo do simples, do natural, do constante. E esse segredo, que muito em breve vou revelar, não é um produto de marketing. É um ingrediente que ela usou a vida inteira. Um que podes começar a usar a partir de hoje. Cresci a ver a minha avó como alguém especial, mas durante muitos anos não parei para pensar por quê. Simplesmente era assim. Uma mulher idosa que parecia que o tempo tinha esquecido. Não havia rugas marcadas, não tinha manchas na pele, nem aquele aspecto apagado que muitas vezes chega com a idade. O rosto era macio, quase de porcelana. E o curioso é que não parecia fazer qualquer esforço para o manter assim. Até que um dia, já adulta, ganhei coragem e perguntei diretamente. Estávamos na cozinha, a beber uma infusão. Olhei para as mãos dela. Também eram macias, firmes. E soltei. Avó, como é que fazes para ter a pele assim? O que usas? Ela riu. Não aquela risada de quem guarda um grande segredo, mas uma risada simples, como se a pergunta a surpreendesse. Encolheu os ombros e disse: isto usava a minha mãe. E a mãe da minha mãe também. Fiquei em silêncio, à espera que continuasse. E então, com total calma, como quem não dá demasiada importância ao que faz todos os dias, explicou a rotina. Uso na pele, mas também como. Faz parte da minha vida desde sempre. Impressionou-me a naturalidade com que dizia, sem qualquer ar de mistério, sem intenção de se gabar. Levou-me à prateleira da cozinha, tirou de um frasco de vidro reutilizado e mostrou-me como quem mostra algo comum, quase insignificante. Faço isto apenas uma vez por dia, nada mais, disse enquanto punha uma pequena quantidade nas mãos e começava a esfregar com movimentos lentos, circulares. Fiquei a olhar. Era um gesto simples. Não havia música suave, nem luzes tênues, nem banho de espuma. Só ela, na cozinha, com um ingrediente natural usado com carinho. Ali entendi algo poderoso. Não se tratava de um produto mágico. Tratava-se de constância, de respeito pelo corpo, de ter aprendido algo que passava de geração em geração, sem frascos brilhantes, nem promessas impossíveis. E ainda não me dizia o nome do ingrediente. Deixava-me na intriga, como se soubesse que eu tinha de compreender primeiro o valor do gesto, antes de saber o conteúdo. Disse simplesmente, não é o que usas, é como usas e por que o fazes. Esse momento foi um antes e um depois para mim, porque pela primeira vez, deixei de procurar o creme mais caro nas lojas e comecei a observar quem tinha à minha frente, a ouvir o que a pele dela contava sem palavras, e a entender que, às vezes, o verdadeiro cuidado começa com uma colher por dia, um pouco de paciência e o conselho de uma avó. Nesse dia, sentada à frente dela, com a curiosidade prestes a explodir, finalmente disse, então, o que é? O que é que usas? A minha avó sorriu e, como se não fosse segredo nenhum, respondeu com a maior naturalidade. Azeite de oliva. Assim, sem rodeios, sem mistério, nem nome exótico, nem fórmula importada. Apenas isso, azeite de oliva. Fiquei em silêncio. Suponho que esperava algo mais elaborado, algo raro, algo que não se encontrasse no supermercado da esquina. Mas ela limitou-se a continuar a esfregar uma pequena quantidade entre as mãos, como fizera toda a vida. Mas, só azeite de oliva? Perguntei quase incrédula. Sim, mas do bom, disse. Do prensado a frio, sem refinar. E então começou a explicar, com palavras simples, mas cheias de sabedoria. O azeite de oliva era o grande aliado dela. Não o usava apenas na pele, também o incluía todos os dias nas refeições, sobre uma torrada, numa salada, até numa colher de café de manhã quando sentia que precisava de mais energia. Disse que tinha aprendido com a mãe e que na aldeia,
Usavam para quase tudo: hidratar a pele, tratar pequenas irritações, cozinhar de forma mais saudável. Não havia frascos com nomes complicados. Só aquele líquido dourado, espesso, com cheiro a campo e sol. Mas, por que funciona tão bem? Porque o azeite de oliva é um dos alimentos mais ricos em antioxidantes naturais. Contém polifenóis que combatem o envelhecimento celular, vitamina E, que protege as membranas da pele, e ácidos gordos essenciais que nutrem por dentro e por fora. É anti-inflamatório, cicatrizante, regenerador. E o melhor, é natural. Ao contrário de muitos cremes caros que prometem milagres, o azeite não precisa prometer. Funciona porque alimenta a pele, não porque a disfarça. Enquanto muitos produtos no mercado apenas imitam o que os ingredientes naturais já fazem por si, o azeite atua sem químicos, sem perfumes artificiais, sem conservantes. A minha avó não sabia o que eram cápsulas de colagênio. Não falava de ácido hialurônico ou retinol. Mas a pele dela falava por ela. Firme, luminosa, macia. Uma pele cuidada durante décadas com algo tão simples como azeite de oliva virgem extra. Isso sim fez um aviso. Nem todos os azeites são iguais. O que uso é escuro, espesso, de sabor forte. O bom, o que não é refinado, o que não passou por máquinas que diluem tudo. E assim, sem me ter proposto, ensinou-me que às vezes, a beleza não está na tecnologia mais avançada, mas no respeito pelos ingredientes que a terra nos dá. Ingredientes que as nossas avós já conheciam, que as nossas mães talvez tenham esquecido, e que agora é hora de recuperar. Uma das coisas que mais me impressionava na minha avó era a forma como transformava o simples em algo quase sagrado. E o ritual de beleza dela não era exceção. Todas as noites, mesmo antes de se deitar, tinha um momento só para si. Às vezes nem acendia a luz do quarto. Bastava o candeeiro pequeno junto à cama, uma taça de cerâmica branca e aquela pequena garrafa de vidro verde escuro que continha o seu precioso azeite. A primeira coisa que fazia era verter uma colher de chá de azeite nas mãos e esfregá-las suavemente. Não aplicava diretamente do frasco ao rosto. Primeiro aquecia com o calor das palmas, como se soubesse que a pele, ao fim do dia, precisa de algo morno, não de algo frio e brusco. Depois começava a aplicar no rosto com movimentos lentos, circulares, sem pressa. Começava pelas maçãs do rosto, seguia pela testa, o nariz, o queixo e terminava no pescoço. Nunca esquecia o pescoço. Era como se cada gesto tivesse uma intenção. Não era apenas pôr algo na cara, era cuidar de si. Enquanto o fazia, não falava. Não via televisão. Não atendia chamadas. Era o seu momento de silêncio, de conexão, como uma meditação em forma de carícia, como um lembrete de que o corpo também precisa de atenção, mesmo que sejam 5 minutos por dia. Às vezes, quando sentia que a pele precisava de algo mais, acrescentava umas gotinhas de limão fresco ao azeite. O limão clareia, dizia, mas só umas gotas, e nunca saias ao sol com ele. Outras vezes, no inverno, quando o ar resseca tanto a pele, misturava o azeite com meia colher de chá de mel morno. O mel amacia, dizia. E além disso, cheira bem. Mas o mais surpreendente não era a mistura, nem a técnica. Era o que acontecia depois. Quando terminava, a pele ficava com um brilho especial. Não um brilho gorduroso, mas saudável, de pele desperta, hidratada, viva. Na manhã seguinte, o rosto parecia descansado, relaxado, como se tivesse dormido 10 horas. E tudo isso com apenas 5 minutos por dia, uma colher de chá de azeite e a sabedoria de quem nunca precisou de grandes marcas para se sentir bem consigo mesma. Ela não precisava de esfoliantes, tônicos, sérums, nem cremes com nomes em inglês. O segredo era a constância, a suavidade com que tocava o rosto e a confiança no que fazia. O que para outros era rotina, nela era cuidado.
O que para muitos é cosmética, para ela era respeito pelo corpo. E essa foi uma das maiores lições. Não se trata de quanto gastas, mas de quanto te cuidas. A minha avó não cuidava a pele só por fora, também a alimentava por dentro. E isso foi algo que demorei a entender. Durante anos pensei que a pele firme, sem manchas e quase sem rugas, era um milagre da genética. Mas um dia ela disse-me claramente, enquanto cortava um tomate fresco na velha cozinha de madeira: "O que pões na pele não serve se comes veneno." Foi a forma direta, sem rodeios, de dizer que a verdadeira juventude não se encontra num frasco, mas no prato. E o prato dela, quase sempre, tinha um fio de azeite por cima. Nunca cozinhava com ele. Usava cru. Colocava sobre saladas de tomate e pepino, sobre grão de bico cozido, sobre lentilhas com cenoura, sobre pão torrado com alho. Até as sopas, já servidas, terminava com um fio de azeite. "O fogo mata", dizia. "Se o aqueces demasiado, perde a força." Comia simples, mas com sabedoria. Nunca a vi contar calorias, nem seguir uma dieta. Mas havia lógica em tudo o que preparava. O prato dela tinha sempre algo cru, algo cozinhado, algo verde, algo que viesse da terra. Frutos secos como nozes e amêndoas eram o lanche preferido. Tinha um pequeno frasco na despensa e todos os dias servia um punhado. "Para o coração e para a pele", dizia, a sorrir. As frutas não faltavam. Não qualquer fruta, mas as da época. No verão, melão, pêssegos e ameixas. No inverno, laranjas, peras, maçãs. Nada de sumos de caixa nem sobremesas embaladas. A fruta vem com a sua embalagem natural e com o seu açúcar certo. As leguminosas eram protagonistas várias vezes por semana. Lentilhas, grão de bico, feijões. Com cebola, com cenoura, com alho. Sem carne, ou com muito pouca. As carnes processadas são para quem tem pressa, não para quem quer viver muito, dizia. E o que evitava, evitava mesmo. Nunca vi a minha avó comprar refrigerantes, bolachas embaladas ou guloseimas. Dizia que o açúcar branco era veneno doce e que as frituras eram armadilhas douradas, que parecem boas, mas fazem mal. Ela não era fanática nem rígida. De vez em quando comia uma fatia de bolo num aniversário ou uma empada numa festa. Mas o dia a dia, a base, era natural, simples, real. Comia da terra, não da fábrica. E com isso, a pele mantinha-se elástica, a digestão era suave e a energia constante. Nunca precisou de suplementos nem de produtos caros. Comia bem, dormia bem, movia-se e cuidava de si sem estresse. Hoje muitos procuram em suplementos e tratamentos o que a minha avó tinha com um punhado de nozes, um tomate maduro e um fio de azeite cru. Talvez a verdadeira juventude não seja voltar atrás no tempo, mas não o maltratar enquanto passa. Passaram anos desde que a minha avó deixou este mundo, mas sempre que me olho ao espelho e aplico umas gotas de azeite de oliva na pele, eu a ouço. Vejo-a diante do pequeno espelho, com o cabelo apanhado e as mãos macias a massajar o rosto com paciência. E não consigo evitar pensar no quão atual era a sabedoria dela. Porque o curioso é isto. Enquanto muitos gastam fortunas em cosméticos novos que prometem juventude, os estudos científicos começaram a confirmar o que ela já sabia desde criança. O azeite de oliva, especialmente o virgem extra prensado a frio, é uma das fontes mais potentes de antioxidantes naturais. Contém polifenóis que combatem o dano celular, vitamina E, que protege a pele do envelhecimento precoce, e ácidos gordos essenciais que nutrem profundamente. Tudo isso sem perfumes artificiais nem químicos irritantes. E o mesmo ocorre com a alimentação dela. Hoje fala-se tanto da dieta mediterrânica como um modelo de longevidade. Fruta fresca, leguminosas, azeite cru, frutos secos, pouca carne vermelha. Soa-te familiar? Era o menu diário da minha avó.
A ciência confirmou que esse tipo de alimentação não só ajuda a manter a pele jovem, como reduz o risco de doenças cardíacas, melhora a saúde cerebral e prolonga a vida com qualidade. A minha avó não tinha títulos, mas tinha experiência. Não lia estudos, mas ouvia o corpo. A sabedoria dela não vinha de livros, vinha de observar a natureza, de ouvir a mãe e a avó antes dela. E hoje, rodeados de produtos cheios de promessas vazias, a mensagem dela soa mais clara do que nunca. Não te compliques. Cuida do que comes, cuida de como falas contigo e cuida da tua pele com o que a terra te dá. Porque o essencial não sai de moda. Os cremes mudarão de nome, os suplementos virão em novos formatos, as rotinas ficarão na moda e desaparecerão. Mas um pouco de azeite nas mãos, um tomate fresco com sal, uma caminhada ao sol da tarde e uma vida sem pressa. Isso vai funcionar sempre. A minha avó nunca quis parecer mais jovem. Queria parecer bem. Queria sentir-se viva. E conseguiu, sem truques nem artifícios. Durante anos pensei que o que a minha avó fazia era simplesmente parte de uma tradição familiar. Algo bonito, íntimo, daqueles segredos que passam de geração em geração. Mas há pouco, pus-me a investigar. E o que encontrei surpreendeu-me. Acontece que o que ela fazia tem respaldo científico. Estudos recentes demonstraram que o azeite de oliva virgem extra contém compostos bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e regeneradoras. Entre eles, destacam-se 2 protagonistas, a vitamina E e os polifenóis. A vitamina E é um dos antioxidantes naturais mais potentes que existem. A sua função principal é proteger as células dos radicais livres, essas pequenas moléculas que danificam a pele e aceleram o envelhecimento. Além disso, a vitamina E ajuda a manter a pele hidratada, melhora a elasticidade e favorece a cicatrização de pequenas lesões. Por outro lado, os polifenóis são substâncias presentes em muitas plantas, mas o azeite tem uma das maiores concentrações. Esses compostos protegem as células do estresse oxidativo, uma das principais causas de rugas, manchas e perda de firmeza com o passar dos anos. Um estudo publicado na revista de Dermatologia Cosmética analisou a aplicação tópica do azeite de oliva em pele madura, e os resultados foram claros. Após várias semanas de uso, observou-se uma melhoria significativa na hidratação, uma redução das linhas finas e uma pele visivelmente mais luminosa. Outro dado interessante é que, ao contrário de muitos cosméticos sintéticos, o azeite de oliva não contém álcoois desidratantes, perfumes irritantes, nem conservantes agressivos. É puro, natural e bem tolerado pela maioria das peles. Claro que, como tudo na vida, também é preciso saber como usar corretamente. Aplicar azeite sobre a pele suja ou com restos de maquilhagem pode obstruir os poros. Por isso, a minha avó lavava sempre o rosto antes, com água morna e um sabonete suave. Depois secava a pele com uma toalha e só então começava o ritual. Também é importante não o misturar com produtos abrasivos como esfoliantes químicos, tônicos com álcool ou tratamentos muito ácidos. O azeite de oliva funciona melhor quando usado sozinho ou com ingredientes suaves como mel ou iogurte natural. E mais um detalhe: nem todo azeite serve. O industrial, refinado, barato, esse não tem os mesmos benefícios. O único azeite que conserva intactas as suas propriedades é o virgem extra, prensado a frio. Se o rótulo não disser isso, é provável que o azeite tenha perdido grande parte dos nutrientes. Portanto, sim, o que a minha avó fazia não só tinha sentido, tinha fundamento. E hoje, mais do que nunca, podemos entender, valorizar e aplicar com consciência. Porque quando a ciência e a tradição se encontram, acontece algo poderoso. A sabedoria transforma-se em conhecimento. Agora que já conheces o segredo da minha avó, a história por trás e o respaldo da ciência, quero que saibas algo muito importante.
Tu também podes começar hoje mesmo. Não precisas gastar uma fortuna em produtos importados, nem encher a casa de banho de frascos com nomes impossíveis. Precisas apenas de uma coisa: intenção. E um bom azeite. Qual é o azeite certo? Escolhe azeite de oliva virgem extra, prensado a frio. É importante que diga exatamente isso no rótulo. Por quê? Porque é o que mantém intactos os antioxidantes, vitaminas e ácidos gordos essenciais. Evita azeites refinados ou de mistura. Costumam ser mais baratos, sim, mas passaram por processos químicos e altas temperaturas que eliminam o melhor do azeite. Se puderes, escolhe um que venha em garrafa escura, de vidro, e conserva-o num local fresco, sem luz direta. O bom azeite cuida-se como um pequeno tesouro. E agora, o que faço com ele? Partilho uma receita simples de máscara que a minha avó usava quando queria dar um mimo extra à pele. Só precisas de 2 ingredientes. 1 colher de sopa de azeite de oliva virgem extra. 1 colher de chá de mel puro. Se for mel de abelha natural, melhor. Mistura ambos os ingredientes numa taça limpa até ficar uma pasta leve. Aplica sobre a pele do rosto limpa e seca, evitando o contorno dos olhos. Deixa atuar entre 10 e 15 minutos. Depois retira com água morna e uma toalha macia. Vais ver como a pele fica macia, nutrida e com um brilho natural. Mas, se não tens tempo para máscaras, aqui tens uma rotina de apenas 3 minutos, perfeita para antes de dormir. Lava o rosto com água morna e um sabonete neutro. Seca com suavidade, sem esfregar. Aplica 3 ou 4 gotas de azeite nas pontas dos dedos. Massaja o rosto suavemente, do centro para fora, com movimentos circulares. Não enxagues. Deixa atuar durante a noite. Este pequeno gesto, constante e amoroso, pode mudar a tua pele mais do que imaginas. E se quiseres ir além, leva também para o prato. Acrescenta 1 colher de chá de azeite cru sobre saladas, verduras ao vapor, tostas integrais ou até frutas como tomate ou abacate. Não é preciso muito. Um pouco todos os dias é mais do que suficiente. Evita cozinhar em fogo alto, porque perde parte das propriedades. A chave está em usar cru e com regularidade. E quando vais notar resultados? Em poucas semanas começarás a ver mudanças. Pele mais flexível, menos repuxada, mais luminosa. E se o incorporares à alimentação, notarás também melhorias na digestão, na energia e até no ânimo. Mas o mais importante é como te vais sentir, a cuidar de ti com amor e simplicidade, tal como fazia a minha avó. Porque num mundo cheio de promessas vazias, às vezes a resposta mais poderosa está no mais simples. E tu, já tens azeite de oliva em casa? A minha avó quase não tinha rugas, mas o mais belo nela não era a pele, era a alma. Havia uma luz nos olhos que não vinha da maquilhagem, uma paz na voz que tratamento nenhum pode comprar, e uma força na forma de viver que, até o último dia, ensinava sem precisar de palavras. O cuidado da pele, esse ritual que tanto me impressionava quando era criança, não era por vaidade. Era um ato de respeito, de amor próprio, de conexão consigo mesma. Ela não se cuidava para parecer mais jovem. Cuidava-se porque entendia que o corpo era a sua casa. E que, como toda casa habitada com carinho, merecia limpeza, atenção e gestos de ternura todos os dias. A forma como envelheceu foi digna, serena, luminosa. Não porque o rosto estivesse livre de rugas, mas porque nunca teve medo de fazer anos. Nunca tentou esconder a idade e nunca deixou de se amar pelas mudanças que a vida imprimia no corpo. O que me deixou não foi apenas um segredo de beleza. Foi uma filosofia, uma maneira de viver com simplicidade, sem seguir modas, sem se prender ao superficial. Ensinou-me que cuidar de si não é obrigação nem luxo. É uma forma de agradecer a vida por cada dia em que respiramos. Ensinou-me que a verdadeira beleza não se vê.
Sente-se. E que a pele é apenas o reflexo de como nos tratamos por dentro e por fora. Por isso, se hoje partilho isto contigo, não é só para experimentares o azeite de oliva ou mudares a tua rotina. É para te lembrar que também mereces sentir-te bem com a tua idade, com a tua pele e contigo mesma. Não importa se tens 40, 60 ou 90 anos. O momento de te cuidares com amor é agora. Porque tu, tal como a minha avó, tens uma beleza que vai muito além da superfície. Uma beleza que se cultiva, que se honra e que se transmite. Obrigada por estares aqui.